CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. A Adriana Miller é psicóloga, está sempre conosco nas tardes de quinta-feira, e é ótimo conversar com a Adriana aqui na Rádio CBN. Tudo bem, doutora Adriana? Boa tarde, Mário. Boa tarde, equipe do estúdio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito bom estar com vocês. Adriana, o que te tocou aí na morte do Papa? Interessante que a Adalberto falou, a sua percepção de que nós podemos ter sentimentos diferentes, uma mesma pessoa com sentimentos diferentes diante de um mesmo fato. Eu não sei se eu entendi muito bem essa abordagem que ele me passou. É isso mesmo, Mário. E eu conversei com o Adalberto, né, sobre a gente poder falar sobre isso, né, Mário? Porque a gente fala aqui no CBN a Família, já falamos algumas vezes, né, sobre as emoções, e as emoções básicas, né, que eu costumo chamar de kit básico do ser humano, que é alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. Então, são essas emoções básicas e as outras emoções que vêm com o amadurecimento, né? Então, ansiedade, vergonha, inveja, amor, enfim, tem até 27 emoções. O cardápio é grande. Então, a gente costuma falar sobre essas emoções, né? Da importância de reconhecer as emoções. E, essa situação da morte do Papa Francisco, né? Que é uma figura pública, né? Então, eu acho que, para além da questão específica da religião, tem a questão de ser uma pessoa querida por todos, né? Todos, independentemente de religião, viam o empenho dele em promover a paz, né? A dedicação dele, acompanhamos, né? Essa luta dele para receber alta do hospital e sempre lá trabalhando, né? Hoje parece que vai ser lançado um livro que ele escreveu o prefácio, então, sabe assim, ele realmente envolvido em desempenhar bem a função dele de uma forma muito querida. E aí, Mário, quando ele então teve a notícia que ele havia falecido, e agora essa questão do velório, e sendo noticiado, né, as pessoas lá na praça, enfrentando fila, e as entrevistas, eu comecei a perceber o que a gente tecnicamente chama de ambivalência afetiva. E eu achei que valia a pena a gente conversar sobre isso, porque eu acho interessante. Didaticamente, a gente fala de até 27 emoções. É, Só que na hora que a gente está vivendo, às vezes elas vêm mescladas. Dependendo do estímulo, né, estímulos mais complexos, criam um mix de sentimentos dentro da gente que pode confundir as pessoas. Então, por exemplo, eu vou falar de outras, mas a gente vê muito nessas entrevistas as pessoas tendo tristeza e alegria simultaneamente. As pessoas estão tristes pelo fato dele ter falecido, estão ali na fila, né, esperando o momento de ir lá frente ao caixão e prestar né, suas orações, mas junto com isso, uma alegria muito grande e contando as histórias que conectam a vida dessa pessoa com a vida desse Papa, né? Então, ao mesmo tempo, simultaneamente, as pessoas estão sentindo tristeza e alegria. Isso está sendo noticiado, a gente está vendo, mas isso é muito comum em velórios de forma geral, né? Sabe uma outra situação em que a gente sente esse mix de alegria e tristeza? É quando um filho passa num vestibular e vai morar fora. Então, a gente está muito feliz porque passou no vestibular e está triste porque vai
vai ficar longe, vai ficar distante. Então, é uma mistura de emoções. O que que eu costumo perceber, Mário, nessas situações de ambivalência afetiva, algumas pessoas se sentem mal com isso, elas não entendem. Por quê? Porque existe uma tendência da gente achar que a gente tem que sentir uma emoção. E que se eu, na hora de um velório, ou na hora de levar o meu filho e a minha filha para a rodoviária, para o aeroporto, eu estou alegre com uma situação que socialmente eu deveria estar triste, eu não amo tanto, eu não amava tanto essa pessoa que faleceu porque eu estou alegre. Eu não amo tanto meu filho e minha filha porque eu estou alegre na hora de uma despedida. Então, o problema que existe é a gente, a gente precisa entender que os sentimentos, eles muitas vezes vão vir como uma mistura, eles vão vir em mais de um, porque isso faz parte da complexidade do ser humano. A gente precisa aceitar isso e, ato contínuo, entender que um não invalida o outro. Eu estou triste por parte de uma história, um aspecto dessa história, e eu estou feliz por outro aspecto da mesma história. Então, enfim, quando eu comecei a perceber isso, Mário, eu achei que seria um bom tema para a gente trabalhar, para a gente pelo menos conversar, refletir sobre, né, essa ambivalência afetiva, para que a gente fique mais tranquilo quando ela vier até nós, né? Quando a gente sentir essa mistura das emoções simultaneamente dentro da gente. Outro exemplo, não sei se tem comentários ou perguntas, mas Não, eu estou te é, ouvindo atentamente aqui e acho interessante que a gente tenha esse conhecimento, né? De que, olha, podemos sim, né, sentir duas emoções, porque de fato a gente não pensa nisso, Adriano. eu acho o próximo passo é também ruim, né, Mário? A gente não pensa nisso, portanto, somos pegos de surpresa quando sentimos. E o próximo passo é nos culpamos porque estamos sentindo uma emoção que destoa da outra e que essa falta de sintonia entre as duas gera um julgamento de menos-valia, né? Então é isso que eu falei. Eu Sim, não gosto, não Adriana, gostava tanto. deixa eu só te interromper para o repórter CBN e a gente já volta, pode ser? Claro, com certeza. Voltamos a conversar com a psicóloga Adriana Miller, sempre bem-vinda aqui. A Adriana hoje traz um tema interessante sobre ambivalência afetiva, que nós podemos ter sentimentos diferentes diante do mesmo fato. A gente nunca pensou nisso aqui e a Adriana dizendo que é permitido. E muita gente, às vezes, não sei se a expressão correta é se culpa ou faz um julgamento achando que há algum mal nisso. Por exemplo, disse a Adriana, né? Quando um filho vai... Ou quando um filho passou no vestibular, vai morar fora, o pai fica feliz que o filho vai morar fora e ao mesmo tempo triste, ele pode se culpar por estar feliz, achando que gosta menos do filho. E a Adriana está dizendo, não, a gente pode sentir esse tipo de sentimento. Há 27 emoções, guardei esse número que a Adriana falou. Nós, seres humanos, temos 27 emoções. Adalberto, ao ouvir você falando, Adriana, você ia continuar descrevendo a ambivalência afetiva? Adalberto lembrou do aniversário, né, Adalberto? Aniversário, boa tarde, doutora Adriana, tudo bem? Ei, Adalberto, tudo ótimo. Olha, Mário, ontem quando eu estava conversando com a doutora Adriana, nos nossos bastidores, né, doutora Adriana, para a gente conversar sobre o tema do programa de hoje, e ela começou a falar desses sentimentos, né, diferentes que a gente pode ter diante de uma mesma situação, doutora Adriana. Eu lembrei da data do aniversário. Eu acho que isso pode acontecer com muitas pessoas, porque o aniversário é um novo ciclo que a gente está tendo, é mais um ano de vida. Mas, por outro lado, tem muita gente que fica melancólica, fala assim, poxa, eu tô ficando mais velho ali, o tempo tá passando. Eu acho que o aniversário também poderia ser um exemplo dessa ambivalência afetiva aí, desse misto de sentimentos diante de um mesmo fato, né, de uma situação que é o aniversário, no caso. Posso ler mais um comentário antes de você complementar o Adalberto, Adriana? Claro, claro, Mário. Vou até pedir para a Patrícia Valim falar o número do nosso WhatsApp, para quem quiser participar do programa hoje. Diga, Patrícia.
992994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992994297. O Hélio Ferraz foi no seu exemplo, Adriana. Olha, esse turbilhão de emoções estou passando agora, com meu filho. Ele quer fazer faculdade fora, na Europa. Estou feliz, porque ele sabe o que quer. Mas meu coração está me torturando de saudade desde já. O menino nem foi ainda, o Hélio já está sofrendo e feliz ao mesmo tempo. É isso, tá vendo? Isso é muito complexo e de novo, né? Como a gente tende a achar que sente uma emoção por vez, inclusive quando a gente fala de prestar atenção, nomear a emoção, né? Passa essa impressão. Então, quando a gente começa a sentir esse misto de emoções e às vezes ambivalentes, né? Elas não são complementares, elas destoam, né? A gente pode ficar confuso. Então, por isso que é importante a gente entender, eu estou feliz com qual aspecto e qual aspecto está gerando em mim nostalgia, melancolia, tristeza ou qualquer outra emoção, né? Porque, por exemplo, uns outros exemplos que eu pensei aqui, a gente pode ter simultaneamente, por exemplo, medo e desejo. Quando a gente, por exemplo, vai fazer uma coisa nova. Então, quero andar de balão, ou vou fazer uma apresentação para uma plateia, né? É, aí, nessa hora, a gente está animado, empolgado, com desejo de ir e viver essa experiência, mas ao mesmo tempo tem um medo ali junto de falar errado, tropeçar, acontecer alguma coisa. Então, é um mix de emoção que tudo bem a gente sentir naquela hora. Não, não quer dizer que eu então não deveria estar fazendo aquilo, ou que eu tinha que ter mais autocontrole e mandar o medo embora. Não, eu posso sentir essas duas emoções nesse momento. Eu posso sentir raiva e felicidade, por exemplo, quando eu consigo atingir um objetivo, então eu consigo passar num concurso, mas acho que eu poderia ter mandado melhor, tirado uma pontuação maior. Então, eu estou feliz com aquele resultado, mas ao mesmo tempo eu estou chateado, com raiva, de não ter cumprido tão bem quanto eu sei que eu poderia. Acho que os atletas devem sentir isso um monte de vezes. Sim. É, e então, Mário e ouvintes, né, eu acho que o ponto para a gente estar refletindo e estar prestando atenção é isso. Existe essa possibilidade da gente viver a ambivalência afetiva. E aí, o que que a gente faz com isso? E aí tem outra palavrinha técnica que é regulação emocional. Diante dessas situações, como eu disse, né, de um mix de emoções simultâneas, o que que eu preciso ter claro? Primeiro, identificar as emoções que eu estou tendo que lidar naquele momento. Então, eu vou dar nome para essas emoções. E aí tem essas 27 para a gente dar nome, mas também acredito muito na licença poética de cada um dar o nome que quiser para aquilo que está sentindo naquele momento, né? Mas é importante a gente dar nome, porque o próximo passo, como eu já disse, a gente vai entender por que que eu estou sentindo isso com relação a essa situação. Então, qual parte da história está me trazendo felicidade, ou calma, ou desejo, ou amor, né? Esse sentimento bom, e qual parte está me trazendo um sentimento ambíguo. E aí eu tenho uma lógica de por que que esses sentimentos especificamente estão sendo ativados dentro de mim. E aí o terceiro passo eu vou lidar com isso. Eu vou entender que cabe a mim manter o equilíbrio dessas duas emoções. Enquanto elas estiverem presentes de forma equilibrada, tá tudo bem. Eu posso sentir essas duas emoções.
Agora, quando começar a haver um desequilíbrio, principalmente em direção ao aspecto negativo, então eu estou ficando mais triste do que feliz, eu estou ficando com mais medo do que vontade, eu estou ficando com mais raiva do que felicidade. Então, a gente precisa focar no aspecto positivo. Então, cabe a nós fazermos esse ajuste de foco, é aquilo que a gente fala muito aqui, né? Ensinar o nosso cérebro a focar nos aspectos positivos e validar essa ambivalência, mas tendo foco nesse aspecto que é positivo e que me bota para cima e que ativa em mim uma esperança, um otimismo, uma fé na vida e nessa situação toda, né? No positivo que tem nessa situação. Vou lá voltar para o exemplo, por exemplo, de conquistar o objetivo, mas não do jeito que a gente tinha se preparado, né? É, se eu fico só presa na questão do, poxa vida, eu podia ter feito melhor, eu podia ter prestado mais atenção, aí eu vou ficar me culpando e essa raiva vai se voltar contra mim. Então, eu vou fazer um esforço consciente de escolher olhar para a felicidade. Então, eu consegui isso, compartilhar com as pessoas essa história, essa conquista, sentir orgulho de todo o esforço, de todo o investimento de tempo que foi dado naquele tema. Então, esse exercício consciente da gente focar no positivo vai fazer com que o outro aspecto volte para o tamanho que ele precisa ter, né? E mantenha esse equilíbrio. Por isso que a gente chama de regulação emocional. A gente vai administrando essa energia. Que legal, Adriana. Quer dizer, pelo que você está dizendo aí em relação aos sentimentos que podem ser dúbios, a gente conscientemente pode aprender a lidar melhor com os nossos sentimentos, né? Pelo que você está falando. Posso pegar carona e fazer uma outra pergunta que foge um pouquinho do tema? Claro, Mário. Por exemplo, às vezes as pessoas podem não querer sentir algo que estão sentindo. A pessoa pode não Hum, querer sentir raiva, não querer sentir ódio, mas sente. E eu já vi muita gente uhum, dizendo, não, você tem que assumir o seu sentimento. Você está sentindo, sinta. Mas não é um sentimento uhum. bom sentir ódio ou sentir raiva. A gente pode conscientemente trabalhar o nosso interior para desviar o sentimento, para tangenciar e quando for sentir raiva, ter algum processo mental para não sentir, para sentir outra coisa, assim, e evitar o sentimento que a gente não deseja? Então, Mário, a pergunta é simples, a resposta é complexa, mas vamos lá. Especificamente, a gente precisa sempre lembrar que nós temos as emoções básicas, tá? Então, querer que um ser humano não sinta raiva, por exemplo, aí não dá, porque é algo que a gente nasce com esse kit básico, né? Então, quando as pessoas falam diante de um sentimento ruim, que é importante assumir os sentimentos, é o que eu falei inicialmente de identificar e dar nome e entender por que que eu estou sentindo aquilo. Então, é o passo um e o passo dois, né? Eu nomeio, eu identifico e nomeio, e eu tento entender por que que esse sentimento está sendo ativado nesse momento. Esse raciocínio lógico é o que vai me ajudar a escolher, e essa é a palavra mágica, escolher como que eu vou transformar esse sentimento. Ou seja, eu quero colocar eu quero ativar outro sentimento em mim, porque esse eu entendo, é uma coisa racional, que não é bom para mim, não é bom para a relação, não é bom para a minha saúde física, não é bom para a minha saúde mental. Então, eu ficar presa nesse sentimento que eu considero ruim, apesar dele ser básico. Então, ok, o meu corpo está respondendo como ele foi é, feito para responder, tá joia? Ele está sentindo esse sentimento por causa dessa situação. Isso aqui está ok. Eu deveria estar sentindo isso mesmo, né? Eu estou sentindo raiva diante de uma injustiça. Ok.
né? Tá jóia. Eu acho que é aí que está a parte do assumir os sentimentos. Porém, eu também sei que se eu ficar presa na raiva, por mais que tenha sido uma injustiça, eu começo a me prejudicar, porque é um sentimento ácido, corrosivo. Então, o que que eu posso fazer com relação à injustiça, que é o que está gerando esse sentimento, que seja uma resposta que eu considero mais adequada? Percebe, Mário, que nesse momento eu, eu deixo de ser carona e passo a ser piloto da situação. Eu assumo o controle e eu começo a pensar em saídas que façam sentido para mim e que me tirem desse sentimento corrosivo, ruim, prejudicial, para mim e para o contexto como um todo. E aí eu vou agir de forma coerente com a minha escolha. Perfeito. Então, eu posso pensar em coisas que eu já vivi que foram muito alegres, então eu vou assistir uma comédia, então eu vou rir e aquele sentimento de raiva vai indo embora, ou eu posso achar que vale mais a pena eu ir lá e fazer uma meditação, respirar, ver se acalma, volta a habitar em mim. Enfim, vou fazer movimentos que me conectem e ativem dentro de mim os sentimentos que eu considero mais adequado de ter naquele momento. Mas, de novo, Mário, eu acho que é importante a gente entender que nós vamos sim, em várias situações da vida, ter emoções ativadas que a gente não gosta. Vou repetir, as 5 básicas, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Só a alegria é desejada por todos nós, né? Às vezes até em excesso, a gente quer viver alegre o tempo todo. A gente não quer Perfeito. viver triste, com medo, com raiva, com nojo, mas às vezes elas vão aparecer. E eu preciso só entender por que que elas apareceram naquele momento e entender que cabe a mim botar um fim nesse, nessa manutenção dessa energia que se mantiver por muito tempo será corrosiva. Sim, eu falei de raiva, pode ser ciúme, tem gente que tem ciúme e não consegue controlar, ou posse, enfim. Rancor, Mário. Rancor, Adriana, poxa, Adriana, você é demais. Já tem mensagens para você. Eu sei que está na hora de encerrar, Adriana tem mais o que fazer, Lindo. mas eu leio a mensagem dos ouvintes ou deixo eles sem o seu Por comentário final? favor, não, vê só, eu quero ouvi-los. Aham. É, porque o pessoal gosta muito do seu quadro, Adriana. Sidney, quanto às emoções, me faz lembrar agora de um jovem sobrinho que prematuramente nos deixou. Já faz alguns anos que ele partiu, mas toda vez que lembramos dele, ao mesmo tempo que rimos das coisas engraçadas que vivemos, sentimos saudades dele e uma tristeza profunda por sua ausência. São muitas emoções e muitas vezes ambivalentes. É o que a Adriana acabou de explicar aqui. O Sidney comentou. Sigo lendo os comentários, Adriana? Por favor, Mário. Ó, o Gilberto. Ei, gente, imagina nós aqui em casa. Ele já começa assim. Minha filha vai casar. E aí a gente está feliz, mas dá aquela dorzinha dela aí, mas a alegria é maior, pois não está saindo de nosso lar, mas ela está indo para o lar que eles começam a construir. Daqui a pouco teremos 2 lares. Olha a visão do Gilberto. Ai, E ele e botou, tá agradeço vendo? muito a doutora Adriana, sempre dócil e generosa conosco, tá vendo? Oi, Gilberto, obrigada. Tem E mais, hein? desculpa, Mário, mas olha só, Hum. tá vendo como que o Gilberto consegue já começar agora, que ele está sentindo as 2 emoções, já começa a ensinar o cérebro a olhar, focar no que vem de bom depois, ou seja, no aspecto da alegria. O que ela vai sair de casa, nós vamos sentir saudade, tristeza, nostalgia, mas teremos 2 casas, 2 lares, ela está construindo a própria família, a gente está abençoando esse caminho dela. Então, o aspecto positivo é multiplicado para compensar o outro lado, que é triste mesmo e dói. Lindo, Gilberto, obrigada. Perfeito. E só para terminar, a Luciana disse que lembrou do filme Divertidamente, quando você falou das 5 emoções Uhum. básicas: tristeza, raiva, alegria, Acho que é ansiedade. nojo
E medo. Medo. E medo. Isso. Quais são as outras 22? Mentira, Adriana, outro dia você fala. Tô brincando. Não, tá joia. E o Divertidamente 2, que traz as emoções secundárias, né? Então, é Ansiedade. um bom filme para gente assistir e, de forma lúdica, entender como as emoções ali convivem dentro da gente, né? E bom mesmo eu vi a Adriana Miller às quintas-feiras aqui na Rádio CBN, é um presente pra gente. Eu fico com uma ambivalência afetiva durante o quadro da doutora Eu Adriana. não fico ambivalente, você fica com tristeza e alegria pelo conhecimento que você adquiriu. Alegria, porque eu vou me empolgando ali, desde quando eu Pra vou conversando com lidar a com doutora seus Adriana sobre o sentimentos. assunto, vou embarcando. Mas na hora que acaba, dá uma tristezazinha, porque dá vontade de continuar a ouvir a doutora Adriana, entendeu? Aí entra nesse misto de emoções, doutora Adriana. Na ambivalência Afetivo. afetiva. Tá certo. Muito lindo. Obrigada, Adalberto. E é um carinho sempre muito grande estar com vocês e conversar e trocar essas ideias, convidar para essas reflexões. Então, eu espero que vocês convivam todos muito bem com as emoções que vierem. Elas estão ali para sinalizar para a gente aquilo que nós estamos vivendo e como a gente está vivendo aquilo a cada momento. Então, elas são Exatamente. boas. Obrigado, Adriana Miller. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Até, Mário. Um abraço a todos.